Olá, minha amiga, minha amiga. Olá, meu amigo, meu amigo. Muito bom, coisa mais boa estar aqui com vocês. Chegamos ao nosso último bloco, a derradeira aula, portanto. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, tenha me acompanhado. E aí, como eu te dito, né? Nós iríamos dividir a Vargas em duas fases, porque lá no nosso último bloco nós falamos sobre história da educação no Brasil, e a história da educação no Brasil necessariamente ele esteve ali em contato no primeiro bloco com a fase de pré-colonização até a primeira fase do governo Vargas. Vimos as diversas discussões relacionadas a isso aí, correto? E agora nós vamos tratar do Vargas de 37 a 45. Lembrando que de 37 a 35 nós temos a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, a expansão dos estados totalitários, tanto que no Brasil, depois de uma tentativa, de uma suposta tentativa de golpe comunista, o Vargas decretou estado de sítio e criou aquilo que nós chamamos de Estado Novo, correto? Esse Estado Novo, portanto, ele tem basicamente o que? A estrutura de uma tendência totalitária. E a Constituição de 37, também chamada de Constituição Polaca, vai perseguir muito essa perspectiva, né? A perspectiva de uma tendência mais totalitária. Mas olha só a tendência desse governo chamado de Estado Novo. Formação de contingente de trabalhadores pela necessidade de incluí-los como a mão de obra nessas fábricas que surgiam no Brasil. ênfase no ensino pré-vocacional e profissional, ou seja, incentivando que o indivíduo ele tenha uma formação profissional adequada para que ele possa se inserir no mercado de trabalho, ok? Além disso, a arte e a ciência, que até então eram de iniciativa do Estado, passam também a ser de possibilidade da associação coletiva ou da liberdade individual de ensino sobre isso. Nós tiramos a obrigatoriedade do Estado, portanto, de ter que dar isso aqui para a sociedade. Só que a única coisa que nós mantemos como obrigatório vai ser o ensino primário, ok? Outra coisa muito importante foi a divisão do ensino aqui no Brasil. Nós vamos ficar com 5 anos para o primário, 4 anos para o colegial, 4 anos para o ginesial e 3 anos para o colegial. Então, retomando, necessariamente, divisão do ensino do Brasil, 5 anos primário, olha lá, 4 anos ginesial e 3 anos colegial. Esse colegial pode ser dividido em dois grandes grupos. Quais são eles? O científico e o clássico, ok? Então, basicamente, nós temos essa estrutura varguista aqui. E lá em 46, já com a Vargas não mais no poder, porque ele sai em 45, com a República Liberal Democrática, até o ano de 63, nós teremos aí a manutenção dessa Constituição, a Constituição de 46. E olha a obrigatoriedade que ela traz consigo. A conclusão do ensino primário, e é de competência da União legislar sobre diretrizes da educação no Brasil. Então quer dizer que nós temos essa situação aqui empregada na Constituição de 46. Só que é importante delimitar o seguinte: com o advento da lógica desse período liberal democrático, o mundo passava por um processo de bipolarização. Então a Guerra Fria. De um lado nós temos o bloco capitalista, encabeçado pelos Estados Unidos, e obviamente vem os seus companheiros aí, que o acompanham nessa lógica, e posteriormente nós temos aí, em contraponto a esse bloco capitalista, o bloco comunista, encabeçado pela União Soviética, acompanhado pelos seus países aí de tendência socialista comunista. E aí, obviamente, que o Brasil não ia ficar distante disso, tanto é que nós temos várias discussões ideológicas no parlamento brasileiro nesse período. E a lei de diretrizes e bases da educação surge justamente dentre essas disputas, no qual alguns têm uma tendência à inclinação capitalista, enquanto outros têm uma inclinação ao quê? Às ideias mais socialistas, comunistas. Então,
aqui nós teremos essa disputa. Ela vai levar quase 13 anos de discussão para essa lei de diretrizes e bases sair do papel por conta dessa condição dual, né, ideológica. E o que prevaleceu nessa lei de diretrizes e bases? Reivindicações da igreja e os donos dos estabelecimentos particulares tiveram maior liberdade. Não é o Estado mais que oferta somente, não é somente o Estado mais que ofertará o ensino. Grupos particulares poderão ofertar também. Então, necessariamente, nós temos essa lei de diretrizes e bases aqui da educação. Mas é importante destacar que mesmo com todos esses problemas ideológicos, nós tivemos aqui a construção de algumas coisas interessantes. No ano de 1950, por exemplo, nós tivemos o Anísio Teixeira criando o Centro Popular de Educação. O Lauro de Oliveira, em 52, ele vai inserir de forma científica aí as teorias do Piaget, né, daquela perspectiva lá dele da psicogenética, né? Além disso, em 1953, nós temos um ministério próprio e exclusivo da educação, porque até então nós tínhamos o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Agora nós vamos ter o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Então, basicamente isso, ok? E, obviamente, em 1961, nós temos a campanha de alfabetização, feita por até então pelo senhor A. Paulo Freire, ok? Lembrar sempre aí da importância desses caras aqui nesse processo. Em contrapartida, nós temos lá no ano de 64 o famoso golpe civil-militar, né? Isso vai acontecer no dia em março, em abril os militares assumem o governo aqui no Brasil. E aí eles têm toda uma tendência antidemocrática. E obviamente que a educação vai acompanhar isso. Nós temos uma educação de exclusão, de padronização. Nós não aceitaremos aquilo que é fora, né? Tanto é que nós vamos perseguir comunistas, subversivos, e aqui tem uma lógica muito desagradável, que é a perseguição de professores, de alunos, invasão de universidades, tudo isso por conta dessa tendência autoritária. E aí, necessariamente, esses anos obscuros trazem junto consigo, por exemplo, a criação do vestibular classificatório. Aquela ideia de tem nota, mas não passa, né? Então vamos classificar para ver se nós temos uma expansão de pessoas no ensino superior aqui no Brasil. E aí nós vamos ter o famoso Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. O Paulo Freire, ele era contra a ditadura, portanto ele foi perseguido, e aí necessariamente nós vamos nos aproveitar daquela ideia dele de campanha de alfabetização da República Liberal para poder dizer que é a ditadura que está alfabetizando. Então o Mobral é criado aqui. Só que o Mobral não dá certo por conta da corrupção, por vários problemas, e necessariamente nós temos a criação da Fundação Educar pelos militares em substituição do Mobral, ok? Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. E aí, além de tudo isso, mesmo nesses anos obscuros de difícil tortura, perseguição, censura, movimentos de luta, guerrilha, e aí nós temos guerrilhas tanto armadas, como a resistência também urbana, então é bem complicado. Nós tivemos aí, então, neste período, a Lei 5.692 de 71, que é justamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, e aí, o clímax dessa lei é basicamente o que, pessoal? A sistematização. A educação tem por finalidade a profissionalização. Então, essa lei aqui tem essa construção, esse caráter aí. E aí nós vamos ter vários movimentos de luta, até que a ditadura lá em 85, ela se quebra, né? Nós teremos aí eleições indiretas, no qual Tancredo Neves vai ser eleito, fechou? E basicamente, pessoal, e dentro dessa lógica, deixa eu só ver aqui o negócio. Sim, então tranquilo. E aí, necessariamente, nós tivemos o advento da Constituição de 88, no qual o que vai dizer que a educação é um dever, é direito de todos e dever de todos.
Então quer dizer que a sociedade, o Estado, a família são responsáveis pela educação. Nós temos um ensino obrigatório, ok? Temos toda uma sistematização aqui. Fechou? Então era isso que nós tínhamos para trabalhar aqui nesse bloquinho, mais curto, mais tranquilo. Queria desejar a você uma boa prova e que você tenha aí o seu sonho realizado. Grande abraço, até mais. Boa prova, meu amigo concurseiro e minha amiga concurseira. Tchau.